Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, que a graça do Senhor seja superabundante nas nossas vidas. Então, queridos, passaram bem a semana? Glória a Deus. Com Jesus, ainda que tenhamos algumas dificuldades, passamos bem porque Ele passa conosco. Amém, amados? Então vamos orar. Glorioso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração somente a Ti, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Queremos, Senhor, antes de qualquer coisa, Te pedir perdão por toda palavra, pensamento, atitude, por todo o pecado que tenhamos cometido contra Ti. Perdoa-nos, Senhor, todos os nossos pecados e lava-nos com Teu sangue, e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Ergue a mão aí. Senhor, eu me torno branca, Senhor, mais alvo do que a neve, porque o Teu sangue, Senhor, é derramado do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, por fora e por dentro. Amém, queridos? Tu és bem-vindo, Jesus. Nós declaramos nessa noite, seja bem-vindo na nossa casa, Senhor. Oh, Pai amado. Senhor, amado Espírito Santo, nós declaramos e passamos o governo, a direção desse encontro ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Senhor, se houver no nosso meio algum enfermo, que seja radicalmente curado, em nome de Jesus. Não importa o que seja, ou qual seja a enfermidade, importa que no nome de Jesus, na cruz do Calvário, Jesus já levou sobre si toda doença e toda enfermidade. Passo os céus, passo a terra, mas as palavras do nosso Senhor, elas não passarão, elas irão se cumprir na minha vida, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, que os teus arcanjos e anjos se te guardem as nossas casas, a casa dos nossos vizinhos, Senhor, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, da nação brasileira, toda a América do Sul, América Central, América do Norte, no Ártico, na Antártica, na Oceania, toda a Austrália, na África, em toda a África, Senhor, na Ásia Maior, na Ásia Menor, em toda a Europa, que haja, Senhor, o sopro do Teu Santo Espírito, que haja um reavivamento, Senhor, que a Tua noiva seja acordada, Senhor, que a noiva que está dormindo dentro das congregações dos homens, que ela seja despertada, em nome de Jesus. Acorda, ó tu que dormes, levanta-te, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amados? Você pode dizer assim, amém, glória a Deus, aleluia. Então, amados, vamos louvar o Senhor no nome de Jesus. Um rio de vida, rio de águas vivas flui do trono do Senhor. Louvado seja e bendito seja teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Você pode mergulhar neste rio, mas muitos só molham a ponta do pé, porque ainda têm medo, querem ter controle da sua vida. Oh, Senhor, a minha vida, a minha mente consciente, subconsciente, a minha alma, o meu espírito estão ao Teu controle, Senhor, ao controle, ao domínio do Teu Santo Espírito. Porque nós, Senhor, naturalmente, as nossas escolhas são ruins. O nosso melhor é péssimo, Senhor, mas o Teu melhor é em excelência, Senhor, porque o Teu melhor nos traz vida, vivifica os nossos ossos. Glória a Deus, glória a Deus, glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, queridos.
Glória a Deus. Eu queria fazer uma oração, porque nós estamos com a nossa irmã Kate, que ela caiu hoje e torceu o pé. Daí eu acho que ela está na emergência, né? Daí já fizeram o raio-x, já imobilizaram. Ela vai para casa, ela vai precisar de umas muletas. Mas em nome de Jesus, que seja tudo restaurado, todos os ligamentos, os tendões, tudo se sujeita ao nome de Jesus. E sejam fortalecidos para a honra e glória do nome que é sobre todos os nomes, Jesus Cristo, o de Nazaré. Amém, amados? Afinal, ela é a menina do Senhor. O Senhor nos chama de a menina dos olhos de Deus. Então, nós somos as meninas do Senhor. Você é todos nós. Que interessante dizer a menina dos olhos, por quê? É onde se enxerga, né? É no nosso olho, a gente chama a íris, é onde a gente enxerga. Então, glória a Deus que nós possamos ser aqui na terra o olhar, a extensão do olhar de Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Bom, vou contar-lhes um sonho que eu tive essa noite. Ah, você sonhou com o céu, irmã? Foi interessante que eu tive um sonho. E quando eu tenho sonhos que é do Senhor, eu acordo na mesma hora. E ele, fica lá. Passa anos, vem outros anos e ele está lá vivo. Então eu vou te contar o sonho que eu tive essa noite. Eu sonhei que eu estava dirigindo um carro, parecia ser um Jeep, né? E era assim, era para o alto, né? Era um caminho, mas um caminho, sabe assim, quando abre uma estrada num local assim de pedras, antigamente a gente via mais isso, né? Hoje em dia é mais difícil as pessoas verem. Mas era vamos dizer, uma estrada sem asfalto. É, naqueles estilos assim, né? Então, assim, e tinha muita terra revolta. Sabe quando chove muito no interior, que passa aqueles carros grandes, aquelas patrolas, os tratores que abrem aqueles sulcos assim? E eu estava dirigindo do lado direito, né? Mas e era assim. E o interessante é que eu tinha uma velocidade, era bastante rápido, né? E só que não dava para definir direito onde que terminava a estrada. E eu assim, meu Deus. E daqui a pouco eu consegui enxergar rápido, sem diminuir a velocidade, que lá na frente acabava aquele lado que eu estava. Acabava aquela estrada. E eu assim, meu Deus, eu tenho que achar, eu tenho que conseguir sair para outra estrada. E para outra pista, que elas eram muito idênticas, né? Eram confusas, vamos dizer assim. E consegui sair e fiz assim e fui. E acordei. Depois eu tive mais umas sequências de sonhos e que me chamou a atenção. E eu fiquei meditando nesse sonho, porque esse sonho foi umas 3 e pouco da manhã. Eu costumo acordar um pouquinho antes das 5, né? Mas hoje foi mais cedo. E aí eu fiquei pensando, e o Senhor foi ministrando no meu coração. Amados, eu estou falando de mim, tá? Mas isso é quase que para todos nós. Quando nós não conhecemos Jesus, quando nós não tínhamos Deus como Senhor da nossa vida, né? Como Jesus como nosso GPS, a gente achava que estava fazendo o melhor caminho, dirigindo da melhor forma, né? Só que o nosso caminho é uma estrada quebrada, é uma estrada que acaba, né? É uma estrada que nos leva para um precipício, para a morte. Desculpa. E eu fiquei pensando, é verdade. Graças a Deus, Senhor, que o Espírito Santo dele me convenceu do pecado, da justiça e do juízo de Deus, que fez eu mudar de caminho. Eu saí do falso caminho para o verdadeiro caminho.
E O caminho andai por ele, né? exatamente. Fica dois caminhos. Tem dois, exatamente. O caminho da bênção e o caminho da Sim, e vou dizer que o caminho do lado do que eu tinha que sair não era muito definido, só tinha, porque eram muitas, tipo assim, como se tivesse passado muitos carros e aquilo tinha muitas. Sabe quando chove, aquelas estradas de terra, de barro vermelho, uma coisa assim, aquilo fica cheio de sulcos e meio que se perde a linha do caminho, da estrada. E eu, glória a Deus, Senhor, muito obrigada. Bom, a sequência de um sonho. Eu tinha ido num local, na casa, é interessante que os donos dessa casa são dois irmãos, um casal de irmãos conhecidos nossos aqui. E eu tinha ido na casa deles, é interessante, para fazer como é que se chama? Um paisagismo. E me chamou a atenção que os donos da casa eram um casal de conhecidos irmãos nossos aqui. E eu pensei, nossa, mas não, realmente, não, mas era tudo concreto. Não tinha um verdinho. E eu tinha ido naquela casa para fazer o paisagismo. E é interessante que eu fiquei olhando, eu disse, meu Deus, por uma grama aqui, eu acho melhor nem plantar, já preparar a terra e comprar aqueles rolos que nem tapete, que tu chega, só faz assim e já fica tudo pronto. E interessante que na frente tinha uma outra pessoa botando umas luzinhas, tipo aquelas luzinhas de natais, numa árvore. Só que aquela árvore não tinha folhas verdes. Era uma árvore seca. E me chamava a atenção. Aí uma outra pessoa dessa mesma família disse assim, não, mas olha só. Ele disse, mas aquela pessoa está botando aquelas luzinhas, né? Eu disse, olha, a princípio, que eu saiba, essa pessoa foi contratada para isso, então subentende-se que ela saiba mexer com a eletricidade, né? Mas era engraçado. Já dentro desta casa, aliás, no pátio dessa casa, isso era na frente. No pátio dessa casa, eu olhei assim, meu Deus, era gigante a parte de fora e eram de pedras. E ela chegou, me parecia o Muro das Lamentações de Israel. Era naquele estilo, mas era super alto. E eu pensei, meu Deus. Aí eu olhei assim para o chão e era tudo concreto, tudo. Não tinha vida naquele lugar. E me chamou a atenção que aí daqui a pouco muito interessante, eu me lembrei, na mesma hora o Senhor me trouxe à memória uma outra família, só que essa outra família, ela não é cristã, ela não conheceu Jesus, eram católicos. E essa outra família é como se aquela casa fosse desse casal, dessa família que não tinha Jesus, e não ia ter ia ser diferente naquele chão. Aí imediatamente o Senhor me mostrou que seria tudo terra, não teria concreto no chão. E eu fiquei olhando aquilo, e eu olhei para o alto e imediatamente eu pensei, nossa, mas eu ia colocar uma cerca viva, né, como se fosse um muro, né? Para quê? Para ficar mais vivo, para ficar mais bonito. E me chamou muita atenção. E eu acordei e fiquei, como se diz, ruminando. O que o Senhor quer dizer com isso? Então, queridos, o que eu entendi é o seguinte. Hoje, através aqui nos últimos 5 anos, agora já são mais de 5, são 7 anos, né? Desde 2013 aqui? Desde 2013, né? 8 anos. 8 anos, que nós oramos, jejuamos e nas sextas-feiras nós tínhamos essas reuniões via online, né? Agora todo mundo faz reuniões via online, mas na época nós éramos praticamente quase os primeiros, para não dizer os primeiros, né? E era muito interessante, né? Eu lembro que o vovô dizia, crente não é burro nem ignorante, né? Ele dizia, crente tem que estar sempre na crista da onda. Lembram disso? E era realmente muito interessante isso. Mas, amados, o que o Senhor me mostrou?
que, através desse trabalho, muitas pessoas voltaram para os caminhos do Senhor, muitas pessoas tiveram um encontro verdadeiro com a pessoa de Jesus, com a pessoa do Espírito Santo de Deus, muitos começaram a exercer os dons espirituais que está na Bíblia, e muitos só ouviam falar que estavam, e acreditavam que aquilo foi tivesse sido só para os apóstolos, só para a igreja primitiva, mas não. Jesus é vivo e vive de eternidade a eternidade. É para hoje até o arrebatamento. E o Senhor me mostrou que são dois públicos diferentes, né? São aqueles que conheciam Jesus, que passaram a ser alimentados, renovados, né? E para aqueles que não tinham Jesus, que não conheciam o Senhor. Né? Então realmente a gente conhece, tem vários irmãos católicos que se converteram, tem vários católicos carismáticos, né? Tem vários brasileiros em várias partes do mundo, né? No Japão, na Bélgica, na Alemanha, nos Estados Unidos, na África, em vários lugares, né? Dons, né? Foram as curas. Exatamente. E as curas, os sinais, as libertações, amados, olha, isso é muito tremendo, no sentido de que, às vezes, a gente se entristece com os nossos familiares que não querem ouvir, mas, amado, você não vai convencer teu pai, tua mãe, teu irmão, você não vai convencer teu marido, tua esposa, você não, mas a tua intercessão faz com que brasas vivas sejam amontoadas na cabeça daqueles por quem tu ora e intercede, porque quem vai convencê-lo é o Espírito Santo de Deus. E eu vou dizer que o Espírito Santo de Deus é muito tremendo, porque ele não faz que nem a gente quer dizer, a gente quer que converta assim, é o seguinte, se tu não te converter, tu vai morrer, tu vai pro inferno. Né? E o Senhor fala diferente. O Senhor nos chama, naquela imundícia toda que estávamos, nos chama de filho, de filha. Diz assim: antes que tu me conheças, antes que tu era massa, antes de ser massa informe, eu te conheci no ventre da tua mãe. Oh, que coisa mais linda, hein? Gente, isso é uma coisa extraordinária. Então, ele fala de amor, ele fala das coisas grandes e tremendas que ele tem para nós. Né? Que ele já conquistou para nós. Nós temos à nossa disposição. Às vezes a gente vai a algum mercado fazer algumas compras, eles pedem, às vezes, conforme o valor, tu tem que dar o teu número do CPF, né? E quando tu tá saindo, já chega alguém lá com uma pranchetinha na mão e diz: bom dia, boa tarde, com licença, nós queremos dizer que você tem já um crédito aprovado aqui num cartão, etc. Então, antes mesmo de nós aceitarmos, de nós invocarmos Jesus, ele já tem ao nosso dispor créditos, porque na cruz ele já conquistou isso para nós. Nós seremos inteligentes, quando nós tomamos posse e passamos a usufruir de todos os dons espirituais, de todas as bênçãos espirituais conquistadas, não por mim, nem por ti, nem pelo quanto que eu oro ou que eu jejuo, não. Por Jesus Cristo de Nazaré. Porque Deus amou o mundo, amados, de tal maneira. Tal maneira, tem uma profundidade, uma extensão, uma altura, algo que nós naturalmente não conseguimos compreender a importância dessa palavra, de tal maneira, que deu o seu único filho para morrer morte de cruz, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, amados, isso é muito tremendo e é muito maravilhoso. E continuando, então, em cima da palavra que o Senhor, do sonho e das coisas que o Senhor me mostrou, e diz assim, porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Oh, glória, realmente, quando eu achei o Senhor, quando nós achamos o Senhor, nós alcançamos o favor dele e a vida. Amados, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês.
eu tinha um hábito de ler um livro, um objetivo de ler um livro por dia. E eu lia um livro por dia. Sabe, não importava o número de páginas, mas eu lia um livro por dia. Só que mesmo todas as coisas que eu lia, de psicologia, de história, de geografia, de ciências, de tudo que vocês possam imaginar, de ficção, em nada transformava a minha vida. Nada, absolutamente nada. Nem curava as minhas memórias, não modificava. Mas quando eu tive um encontro com o Senhor, quando nós tivemos o encontro, eu estou falando de mim, mas você pode falar aí de você também, porque tudo muda, tudo mudou. E olha e Deus sabe, Ele nos conhece. Inclusive essa semana nós estávamos orando e o Senhor disse que Ele nos escolheu, Ele te escolheu, né? Para quê? Para pregar as boas novas, anunciar o ano aceitável do Senhor, declarar que ainda que o mundo jaz no maligno, já significa está morto, ainda que o mundo esteja morto e feda, o Senhor nos deu vida e vida em abundância, tá? Amados, a graça, a alegria, né? É algo tremendo. E isso, esse sonho, essas palavras estão ruminando na minha cabeça, no meu coração, na minha alma, né? E eu sei que o Senhor está mostrando mais coisas. A gente sabe também que o caminho, no nosso caminho, existe um adversário, né? Está escrito lá em Gênesis, inclusive, que o fruto da mulher calcararia a cabeça da serpente, e esta lhe feriria o calcanhar. Então o inimigo está sempre tentando estar atacando aqueles que estão no caminho. O que é o caminho? É o Evangelho de Cristo, amados. É a obra da cruz, é caminhar sendo um seguidor de Jesus, seguindo o que o Jesus nos falou e nos ensinou. Amém? Então, querido, se você quer saber qual é que é como se diz, o plano de salvação, leia os quatro evangelhos. Você vai ver Jesus falando, você vai ver o Senhor explicando, você vai ver lá, depois você vai ler Atos dos Apóstolos, você vai ver a igreja primitiva abundando nos dons, nos sinais, nos prodígios, nas maravilhas, queridos. E isso, amados, nós temos que pedir que nem a criança. Mãe, tu me dá. Peça e já agradeça, sabe? Agradeça todos os dons espirituais. Por que não pode ser todos os dons? Por que tem que ser só um ou dois? Mas os dons espirituais é como uma procuração que o Senhor nos dá. Para quê? Para em seu nome viver no sobrenatural, para poder o que, amados? Alcançar aos perdidos. Alcançar aqueles que, como nós, estávamos mortos e achamos que éramos vivos. Eu lembro que quando eu soube disso, eu fiquei muito indignada. Pensei, mas como assim? Né? Mas, queridos, glória a Deus pela vida do pastor João Carlos, por ele ter voltado, porque se ele não tivesse voltado, se eu não tivesse dito volte e diga ao meu povo, eu não teria ouvido o testemunho dele. E o que fez a mudança na minha vida foi um dia ter aceitado o convite para ir ouvir um homem, um advogado, um professor de história e de geografia, um pastor que tinha morrido e esteve com Jesus. E o meu coração só assim, eu nunca vou esquecer disso, porque lá dentro de mim é como se as minhas células tivessem dito assim, minha alma, eu preciso conhecer este homem que esteve com Jesus, porque eu queria saber de Jesus. E Deus, na sua tremenda misericórdia, quando eu fui assistir o testemunho dele, Deus me abençoou de um jeito extraordinário, sobrenatural, que ele ia contando o testemunho e era como se eu estivesse vivendo aquilo, como se eu estivesse passando por aquele túnel escuro, por tudo. Então o testemunho dele ficou gravado nas tábuas do meu coração.
a minha alma. E ali, com certeza, foi o diferencial nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Eu fico pensando, imagina, né? Quando que eu ia imaginar que passariam anos e Deus nos daria a graça de ter convivido 5 anos, né? 2 vezes por semana, um culto quando buscava Ele, outro culto quando iniciava aqui até a hora de terminar, e outro culto que continuava no caminho. E para nós, amados, tem gente que diz, vocês ficam idolatrando o pastor João Carlos. Não, nós nunca o idolatramos. Nós seguimos o seu exemplo, porque hoje temos dificuldade de ter exemplos de homens de Deus, mas glória a Deus que ainda tem neste planeta homens dignos de serem seguidos. Amém, amados? Mas a melhor coisa, ele sempre dizia, se diga aí para Jesus, Senhor, se tu deu para este pontinhos, dá para mim também. Entende? Então, amados, para quê? Para nós pregarmos, vivificarmos a palavra de Deus. Todos os dias, queridos, todos os dias. Às vezes parece até bobagem, né? Para alguns, mas que tanto Deus fala, né? Que tanto Deus fala. Ele fala. Não fala mais porque nós encerramos a conversa, porque nós temos coisas para fazer, obrigações para fazer. Quando o Senhor quer falar, quer mostrar, quando o Espírito Santo de Deus, o Senhor, amados, a gente fala Deus, mas na realidade é Jesus, fala através do seu Espírito Santo, a quem Ele rogou a Deus Pai. Então tudo que nós pedirmos a Deus no nome de Jesus nos será concedido, porque Jesus já conquistou. A procuração, nós somos herdeiros do reino de Deus através de Jesus. Então todo herdeiro tem o direito a uma herança, e na herança que nós temos, Senhor, amados, é extraordinária, porque somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Amém? Então, nós precisamos, amados, exercer os dons espirituais. Olha, a gente tem visto, tem se alegrado com os irmãos que estão buscando, que estão orando às 5 da manhã, aquele propósito de 2 semanas, o Senhor me mostrava que era para aquele propósito era para gerar uma disciplina, para gerar um hábito. Porque era difícil para muitos acordar às 5 da manhã, mas é maravilhoso quando o teu espírito começa a se acordar para falar com Papai, para falar com Jesus, para falar com o Espírito Santo. Como a música disse, hoje nós não precisamos fazer fogueira, nós não precisamos ter outros tipos de sacrifício. O sacrifício, o sangue derramado é o sangue do Cordeiro, e esse sangue rasgou o véu, nos permite que, assim como a gente liga um microfone na tomada, ou liga aqui, assim nós nos ligamos em Jesus através do Espírito Santo, amados, imediatamente, todos os minutos. Então, queridos, continue orando, continue acordando às 5 da manhã, continue orando, ainda que tu erga a mão, ora em línguas, não importa, queridos, glória a Deus, exerça os dons espirituais, sabe? Para que são os dons espirituais? São porque o Senhor tem interesse em nos mostrar o nosso dia. Muitas vezes o Senhor mostra, porque na madrugada o inimigo planeja ciladas contra os filhos do Senhor. E o que o Senhor faz? A palavra do Senhor diz que Davi diz: na madrugada eu busquei ao Senhor e Ele me mostrou o meu dia. Então nós oramos e o Senhor modifica, porque toda a autoridade nos foi dada no nome de Jesus sobre todas as coisas, sobre objetos, sobre doenças, sobre tudo. Exerça
com disciplina, até você ver essas coisas se concretizar na sua vida, na vida dos seus familiares, e de ser bênção, amados. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Imagina, amados, que daqui a pouco o Senhor derrama uma unção de fé, de cura extraordinária, e eu creio nisso, eu creio. Você que crê, erga sua mão aí, eu creio. Senhor, unge as nossas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, porque todo aquele enfermo que nós tocar, ele seja curado em nome de Jesus. Ser curado em nome de Jesus. O nosso cérebro, amados, ele funciona na palavra de tempo presente. Se tu declara algo, vai declarando, ele se torna uma verdade. Sabe, se você diz para o seu corpo, tu é curado, ser curado em nome de Jesus. O fígado, ser curado em nome de Jesus, porque Jesus já te curou, já me curou. Então começa a declarar, parece uma loucura, né? Mas vai declarando, sabe? Modifica a sua vida também. Tem muita gente, amados, que não deveria comer determinadas coisas. Vai lá, come igual. Então lembra que você é templo do Espírito Santo de Deus. Cuide do templo do Espírito Santo. Com o que tu pensas, com o que tu comes, com o que tu fala, com o que tu vê, e cuida com o que tu te move, para onde tu leva o templo do Espírito Santo. Amém? Então nós precisamos fazer isso e temos que fazer isso. E eu quero ler uma palavra do Senhor que está escrito lá em Joel. Joel é um livro lindo que fala do derramar do Espírito Santo de Deus, tá? Então Joel 2. Aqui diz assim: a misericórdia do Senhor. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então, queridos, Senhor, poupe o teu povo, poupa as ovelhas do teu pastoreio, poupe, Senhor, todos aqueles que declaram que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. Então, quando nós clamamos, amados, quando nós intercedemos, quando nós oramos, o que acontece? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis farto, e vos não entregareis mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas.
Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto e a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como a outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Invocar o nome do Senhor e serão salvos. Amados, essa promessa, amados, do derramar e o transbordar do Espírito Santo é para os nossos dias. E começou lá com Jesus. Começou lá após quando Jesus morreu e ressuscitou, depois de andar os 40 dias aqui na terra, ele disse para os apóstolos, para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sedes revestidos de poder. E quando isso foi falado, eram parece 500 e poucas pessoas, mas só 120 vigiaram. Você é um dos 120? Amém? Sejam que venhamos ser desses 120, mas não apenas 120 milhões, bilhões, trilhões, que nós venhamos ser aqueles que estão ouvindo. Amados, nós temos orado, nós temos jejuado, nós temos declarado a palavra do Senhor, nós temos intercedido uns pelos outros e temos declarado: Senhor, me usa, Senhor, derrama da porção dobrada do teu Santo Espírito para realizar sinais, prodígios, maravilhas em teu nome, para que o teu nome venha a ser honrado e glorificado aqui nesta terra. Amém? Porque, amados, imagine, queridos, meu Deus, imagine que tudo aquilo que Jesus fez aqui na terra, nós também podemos fazer. Amém? Eis-me aqui, Senhor. Cumpra-se em mim, cumpra-se em nós o teu querer. Amém, amados? Então, que nós possamos a cumprir o querer do Senhor, a permitir, porque muitos pedem: eu quero isso, eu quero aquilo. O Senhor enche dos seus dons e não usa para nada. Aquele óleo fresco que tinha perfume, tinha um frescor, porque todo óleo fresco tem um aroma agradável, tem um frescor, algo gostoso de se sentir. Quando não é usado, amados, fica intragável. Então, que você não seja aquela pessoa que deixou os dons ficarem intragáveis. Os dons espirituais são para edificação e fortalecimento da noiva do Senhor. Amém? Então, vamos abrir lá em Mateus. Mateus 7, versículo
13. Os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O meu sonho do caminho com Jesus, sem Jesus e com Jesus. E muitas vezes, amados, a gente tem que seguir o que está escrito. Na dúvida, não mova 1 milímetro nem para a direita e nem para a esquerda. Amém? O silêncio de Deus também é resposta, né? Exatamente. Entrai, já li. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Vamos ler de novo? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque a estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Misericórdia. Senhor, alcança aqueles que estão na porta larga, no caminho largo, Senhor. Assim como Tu nos alcançou, Senhor. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Não preciso dizer nada, né? Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Porque não existe uma fonte com 2 tipos de água. Não tem uma fonte de água boa e água ruim na mesma fonte. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Quem entra no reino dos céus? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Misericórdia. Todo aquele, pois, que escutas estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluído Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Eu lembro do pastor João Carlos quando ele dizia assim: não se preocupem no muito pregar, nos estudos. É bom, é ótimo, mas a palavra do Senhor, ela tem que ser vivificada, senão é só letra. É só letra. E a letra, amados, mata. A palavra do Senhor precisa ser vivificada através do Espírito Santo de Deus, para que ela venha dar o fim pelo qual ela foi
falada, declarada. Amém? Alguns exemplos aqui, amados, da autoridade de Jesus. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. Amados, o Senhor está te dizendo para você hoje: quero. Você quer ser limpo? Você pode dizer: Senhor, me torne limpo. Diga aí agora: Senhor, torne-me limpo, limpa. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E é interessante, né, que daí ele foi lá no templo, levaria lá o sacrifício, que era de acordo, mas quem que ia ver? Para quem que estão testificando este milagre? Para os sacerdotes do templo. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Amados, hoje em dia, como tem cristãos paralíticos e atormentados, paralíticos espiritualmente, paralíticos emocionalmente e terrivelmente atormentados. Paralíticos na fé. Paralíticos na fé. Muitos já paralisaram a sua fé e diziam assim: se Deus quer, Ele cura. Se Deus quer, está escrito que Ele já fez. Então eu tenho que trazer essa realidade, essa existência para a minha vida. Senhor, se isso aqui é a tua palavra, e eu creio que é, então, Senhor, que esta palavra torne-se viva na minha vida, torne-se, Senhor, viva na minha família, que ela venha cumprir o propósito pelo qual está escrito, porque eu creio. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Oh, glória! E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas disse somente uma palavra e o meu criado sarará. Oh, glória! Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados a minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão, os filhos de Israel, os filhos do reino, muitos serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu a todos. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele tocou, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz:
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isaías 53, 4 e 1 Pedro 2, 24. Como devemos seguir Jesus? E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente eu vá sepultar meu pai, ou permita que antes de te servir eu sirva os meus pais. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Ui! Esta palavra é forte, queridos. Muitas vezes se fica perdendo tempo com quem não quer nada. Há pessoas, amados, que só querem acham que você tem parte com o cão, que só querem que você vá lá lamba as suas feridas. Quem lambe feridas é o cão, amados. Nós somos filhos. Nós temos palavra de vida, de cura, de esperança. Amém? E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, Senhor, salva-nos, que pereceremos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se numa grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amados, essa semana nós tivemos um ciclone. Tivemos uma frente polar de frio aqui. Teve dias que eu fui trabalhar com 0 grau, outro dia com 1 grau, 2 dias com 1 grau às 6 horas da manhã. E gelinho em cima dos vidros dos carros. E teve um dia, na segunda-feira, era um vento. O vento falava. A gente brinca, o vento abria as portas fechadas. O vento falava. E muitas vezes eu orava. A gente sabe que ventos que vêm do sudoeste são tempestades que vêm deste lado, são tempestades muito feias, né? Ainda mais quando junto tem um ciclone extratropical. Então realmente nós precisamos orar. A gente ora. Não quebrou nada, nenhuma árvore, nenhum galho, nada, amados. Por quê? Nós exercemos a fé. Amém? Exerça a fé, sabe? E uma das palavras que o Senhor nos falou essa semana foi que os campos brancos estão, mas cadê os trabalhadores da última hora, queridos? Então, o mundo, os vizinhos, os amigos, os conhecidos, os colegas de trabalho estão em aflição. Então, só que você diz: eu vou orar. Se você permitir, eu vou orar pela tua família. Eu vou orar por você. Eu vou estender a minha mão. Não se preocupe, a gente tem um grupo aí que a gente ora, a gente crê, a gente tem fé. Nós vamos orar. E Deus, vai demonstrar a sua benevolência, o amor que Ele tem por ti, pela tua família, por todos nós. Porque, amados, são muitas as perdas, são muitas mortes antes do tempo, vamos dizer assim, né? São muitas as coisas que estão acontecendo neste tempo. Mas tem de bom ânimo. O Senhor é conosco. O Senhor não tem nos desamparado. O Senhor tem nos fortalecido com palavras de vida. Todos os dias, diariamente, o Senhor fala através do seu Espírito Santo. Nos dá entendimento, revelação. Horabalastia larastoria anderimas. Horabala esterielerimas. Horicanterimas. Que toda altivez mental
que tem se colocado, que tem feito duvidar da palavra do Senhor, caia por terra em nome de Jesus, queridos. Amém? E tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhe disse: Ide. E saindo, eles se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros, os donos dos porcos, aliás, os porqueiros, quem cuidava dos porcos, fugiram, e chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que ele se retirasse do seu território. Por que eles pediram para Jesus se retirar? Porque eles tinham tido uma perda financeira. Não enxergaram o tão tremenda libertação que havia chegado naquela terra. Amém, amados? E entrando no barco, passou para outra margem, e chegou à cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. Você aí que está se sentindo paralítico, de alegria, paralítico de fé, de dons, de tudo. Olha o que o Senhor te diz. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, filha, tem bom ânimo. Perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois o que é mais difícil? Dizer ao paralítico: Perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele levantou-se, o seguiu. E ele não perguntou: Tá, mas quanto que eu vou ganhar por isso? Olha, eu tenho família, eu tenho que sustentar minha família, eu tenho contas para pagar, etc, 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 etc. Muitas vezes, muitos dizem assim para o Senhor: Senhor, eu vou te servir, vou falar do teu amor, vou dar o meu testemunho. Mas antes, Senhor, eu quero isso, quero aquilo, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Só ser. Ai, mas eu quero que tu dê um sinal se é realmente para mim falar de ti. Amados, o Senhor disse: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, a toda. Pregue em tempo e fora de tempo. Porque vocês, a nossa obrigação é abrir a boca. E o Senhor a encherá. Quem vai convencer o pecador do seu pecado? Quem vai convencer a outra pessoa que ela necessita de Jesus? É o Espírito Santo de Deus. É, como se diz, é o doutor Espírito Santo. Amém? É o Espírito da verdade. E isso é algo maravilhoso, amados. E eu estava lembrando aqui um pouquinho antes, quando eu estava lendo aqui, que há muitos
Há muitos que precisam ser curados, queridos. Há muitos que precisam pedir perdão ao Senhor pela dureza do coração, que o Senhor coloca no coração. Fala do meu amor. Ah, não, isso aí não, tem que ter confirmação para ver. Pelo amor de Deus, que você vai, sabe por acaso se você vai ver aquela pessoa de novo? Permita ser usado pelo Senhor. Diz: Senhor, eis-me aqui. Senhor, para falar de amor, que tu ama aquela pessoa. O senhor deve estar enganado. O senhor não sabe com que aquela pessoa é. O senhor não sabe que criatura terrível aquela. Ele sabe. Ele morreu por terrível, pro mais terrível, pelo terrivelmente terrível. Porque o sangue dele é poderoso e suficiente, amados, para nos lavar, limpar, purificar, santificar e vivificar. Amém? Glória a Deus. Então, amados, aqueles que dizem: Senhor, eis-me aqui, eu também queria isso. Para de dizer que queria, dizer: eu quero, eu vou. Senhor, eis-me aqui. Coloca, Senhor, no meu coração o teu amor por os meus irmãos, aqueles mais terríveis dos terríveis, que só o teu amor e a tua graça, porque o meu amor natural é ínfimo, é muito pouco. Quando nós nos revestimos do amor de Cristo, é muito bom. Você até abraça porco-espinho. Porque os espinhos do porco, quando solto dele, não te alcança. Porque tu estás à tua volta está o amor de Cristo. Amém, amados? Glória a Deus. Queridos, não deixem de orar. Não deixe um único dia de orar. Não seja vencido pelo cansaço. Não seja vencido pela preguiça. Não seja vencido pela glutonaria. Não seja vencido pelos vícios. Seja vitorioso em Cristo Jesus. Que a tua vontade se sujeite ao nome de Jesus. Eu estou cansado, eu não queria, mas eu vou. Eu não quero, mas eu vou. Eu tinha outro plano, mas eu vou. Eis-me aqui, Senhor, que você possa ser aquele servo bom e fiel, aquele amigo de Jesus. Porque o Senhor disse que eu não verti o meu sangue para os torná-los escravos ou servos, mas sim amigos. Que nós possamos ser amigos do Senhor, porque estamos aqui fazendo as coisas para o nosso amigo. Amados, quando tu tem um amigo ou uma amiga, tu tem alguém que te é amigo, você alcança a mão, você alcança o pão, você alcança e ajuda o amigo. Você não dá, inclusive, amados, tem gente que pensa que é amigo aquele que só te elogia. Eu sempre digo, se você ora e jejua por mim, você tem autoridade para me advertir, me chamar a atenção de qualquer coisa. Por quê? Eu tenho o Espírito Santo. Eu sempre disse: Senhor, se algum dia eu estiver fazendo alguma coisa, eu sempre disse no grupo, disse no nosso meio, que se algum dia eu estiver fazendo alguma coisa que não vem de Deus, mas eu não estou enxergando, seja lá pelo que for, me diga. Porque eu vou orar e jejuar até o Senhor me mostrar e até que o engano vá embora. Porque, queridos, o engano é sutil para chuchu. É muito sutil. O engano é quase toda a palavra com uma distorção. Vamos dizer aqui. Vou pegar aqui um exemplo. Pois é, o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? E já pensou se dissesse assim, o engano é assim: pois é, o que é mais fácil dizer ao paralítico? Então Jesus está dizendo para o paralítico: o que é mais fácil? Dizer que tu está perdoado? Ou que se tu quiser, tu te levanta? Não, perdoados estão teus pecados. A palavra, amados, é a palavra. É na íntegra. Então, e quando a gente ouve alguma coisa assim que não cai bem, parece que deu um apito quando tu ouviu, pede ao Senhor: Senhor, me revela o que há de errado.
Senhor, me mostra o que há de errado, porque eu não quero ser enganado. Porque, amados, lembre que lá no Jardim do Éden, a cobra enganou quem? Eva. Quando Deus disse para Eva, o que foi que fizeste? Ela disse o quê? Eva, a cobra me enganou. A serpente me enganou. O engano, amados, e é muito sutil. Olhe lá em Gênesis, o que a cobra perguntou para Eva? É verdade que vocês não podem comer nenhum dos frutos do jardim? Não, podemos sim, né? Porque só não podemos este fruto. Não, vocês não vão morrer, não, vocês vão ficar como Deus, etc. E o resto você já sabe, né? Então, queridos, preste atenção, porque hoje em dia, amados, a internet está cheia de pregadores, de profetas, de um monte de coisa, de apóstolos, de tudo. Mas preste atenção. Eu lembro uma vez que o meu filho disse assim: Senhor, eu creio nas coisas que tu fala através do pastor João Carlos, mas, Senhor, mostra para mim também. Até o dia que o Senhor começou a mostrar para ele. Então você pode fazer a mesma coisa. Senhor, me mostra. Senhor, que o teu Espírito Santo me convença de todo o erro, de todo o pecado, de tudo que não vem de ti, para que eu não seja enganado. E não fiquem brabos. Eu sempre digo, amados, obrigada, porque se você me advertiu de alguma coisa. Porque quem tem compromisso contigo, ora e jejua por ti. Amém? E eu vou dizer que nós temos orado, jejuado e orado por todos aqueles que assistem ainda, que continuam assistindo os encontros com o pastor João Carlos, as pregações dos 5 anos, né? Por todos aqueles que ainda que assistem os encontros com Jesus, todas as sextas, todos os que estão junto no canal, no grupo do Telegram, a gente ora, amados, de verdade. Então, aí eu fico muito atenta, muito atenta. O Espírito Santo me deixa muito atenta. Então, não seja preguiçoso, tá? Eu sempre digo, dormir o sono da ignorância por muito tempo. Que agora, amados, o Senhor esteja cada dia mais nos transbordando da sua graça. Amém, queridos? Da sua graça. Que você possa, queridos, a cada dia ser ousado no Senhor. Ser ousado, dizer assim, Senhor, está escrito, então cumpra-se em mim. Eu creio, Senhor. Eu creio. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio que toda enfermidade bata em retirada. Eu creio que as minhas células se sujeitam ao nome de Jesus. Eu creio que o Senhor é Deus sobre todos os universos. Eu creio que Jesus Cristo de Nazaré veio em carne, nasceu de uma virgem, andou aqui nesta terra, realizou sinais, prodígios e maravilhas, morreu morte de cruz, mas ressuscitou e está vivo e vive de eternidade a eternidade, amados. Amém? Você seja ousado, querido. Não seja tímido. O sangue dele é tão poderoso que já lavou todos os teus pecados. Por que tu insiste em ficar ouvindo o inimigo, olhando para trás? Olha para frente e para o alto. Para frente e para o alto. Amém? Para frente e para o alto, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deitar-nos faz por verdes pastos, guia-nos mansamente a águas tranquilas, refrigera a nossa alma por amor do seu nome. Hora balasti arasterebe alaramas, hora cantere calabai ederiesti alamas, hora enderemas. Amém, queridos? Então, erga a tua mão e diz, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Que toda religiosidade caia por terra. Que eu seja um homem, uma mulher cheia
cheio do teu Santo Espírito. Senhor, que eu possa, Senhor, ser um objeto de transformação, ser um vaso em transformação, para a transformação, que eu seja transbordante do teu Santo Espírito, Senhor, que eu transborde vida, que eu transborde amor. Amém? Então vamos orar. Glorioso Deus, ergue as tuas mãos, querido, estenda as tuas mãos. Glorioso Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração somente a ti. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo, Senhor, que tu já fizeste e por tudo aquilo que tu ainda vais fazer através das nossas vidas, em nome de Jesus. E todo aquele, Senhor, que estiver enfermo no nosso meio, Senhor, que a sua medula produza sangue e excelência, que combata toda enfermidade, que o teu sangue seja injetado nas veias do teu povo, Senhor, para honra, glória e louvor do nome de Jesus. Sejam radicalmente curados, porque já são livres em Cristo Jesus. Vivifica-nos, Senhor, para que nós não venhamos ser um deserto, mas que nós possamos ser no deserto um oásis, onde rios de águas vivas fluirão através de nós, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, queridos, fiquem na paz do Senhor. Que Jesus ricamente te abençoe a cada dia. E continua. Acorda às 5 da manhã, ora ao Senhor. Amém? Porque você vai ver as coisas sendo transformada sobrenaturalmente, cada dia mais, em nome de Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor e que Jesus ricamente te surpreenda. Amém? Boa noite a todos.